trabalho com polícia, a minha organização foi a primeira organização a ter uma cooperação com o Exército na área de missões de paz. Então, eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário, eu trabalho com essas organizações. Mas não posso, do meu ponto de vista também, aqui, né, de olhar o tema e participar dessa discussão, dizer que a gente não tem risco de estar alimentando algo que seria muito ruim para a nossa democracia. Então, assim, um momento de chamar a atenção, porque as armas são um caminho, infelizmente, para possibilitar algo que a gente tem que evitar a qualquer custo. Armas são instrumentos perigosos que precisam ter um controle responsável. Então, assim, já parto do sentido que eu não sou contra as armas, eu sou a favor de um controle responsável das armas, porque, obviamente, elas são instrumentos que são feitos para matar, diferente de outras coisas produzidas por aí. É muito importante dizer que só a gente olhar pelo campo da segurança pública, o controle de armas ele é fundamental. Quando a gente fala em democracia, né, no Estado democrático de direito, há algo que é muito peculiar, que é o monopólio do uso da força. Então, o Estado precisa ser responsável por esse uso da força, precisa controlar. E quando a gente começa a flexibilizar a questão do armamento, é dizer assim, estamos terceirizando uma responsabilidade que é do Estado, de nos proteger, né, de nos prover segurança pública, tem algo errado aí. Tem algo errado por quê? Porque a gente sabe que a lei permite que a gente possa possuir armas na nossa casa. Não sou contra a lei. O que eu sempre digo para quem decidir possuir uma arma em casa saiba dos riscos, porque quando a gente olha os dados, eu sei que dados muitas vezes não chegam a todo mundo, mas é importante a gente olhar. A gente sabe que uma arma em casa ela pode ser mais usada, infelizmente, por um suicídio ou envolvida num acidente, por exemplo, do que bem-sucedida numa legítima defesa. Por quê? Porque quem usa arma tem um elemento surpresa, que é o elemento do ataque. Então, quando você conversa com pessoas que entendem muito, são treinadas em uso de armas, eles sabem do que eu estou te falando aqui, que é um instrumento muito melhor para ataque do que para defesa. Se ainda assim você quiser possuir, cumpra as regras, cumpra as leis, porque também você não quer que a sua arma seja roubada, seja desviada, vá parar nas mãos erradas. Então, essa é uma discussão que a lei abarca. A gente não está entrando nos estudos, mostra que mais armas em circulação, mais morte por armas de fogo. E o Brasil, Gabriela, como a gente sabe, é o país com maior número absoluto de morte por armas de fogo do mundo e é também um do topo quando a gente fala em letalidade, mortes por policiais. Então a gente tem um problema, a gente não está falando de controle de armas num país seguro, a gente está falando num país um dos mais violentos do mundo, né? E nessa perspectiva também, a gente sabe que para a polícia, se tiver todo mundo armado na rua, fica muito mais difícil. Então, se eu e você estamos lá num café, tomando o nosso cafezinho, entra alguém para assaltar, e de repente alguém do lado, bem intencionado, resolve nos defender, pode acabar que a gente se dá mal, outras pessoas do café se dão mal, porque algo que de repente seria assim, levaria a nossa bolsa e que um dia a gente poderia recuperar nosso patrimônio, né, acaba levando a vida de alguém. Então, a justiça pelas próprias mãos, isso infelizmente a gente sabe que é uma intenção até de algumas pessoas boas, mas que para a vida em sociedade não tem jeito, né? Atrapalha o trabalho da polícia, atrapalha a segurança coletiva, para uma sociedade segura, não é verdade que mais armas é mais segurança, isso, há países com mais armamento, e a gente pode falar, são países que, em geral, têm armas de caça, o controle é super rígido. Os países onde você tem mais armas circulando, eles não são mais seguros, assim, no sentido aí do descontrole, no sentido de cada um faz o que quer. E aí as estatísticas vão mostrar, não sei o que estou dizendo, na minha opinião. Bom, eu acho que o que agrava nesse momento é que, além da gente ter um país, né, que já tem muita insegurança, e a gente não está vendo outras medidas de valorização e profissionalização das polícias, de prevenção, de uma questão mesmo de você reformar um sistema prisional que infelizmente, onde o crime nasceu, o crime organizado recruta e comanda suas ações, né? Então, as prioridades de segurança estão abandonadas, trazem uma agenda que virou uma agenda prioritária desde o primeiro mês do presidente Jair Bolsonaro até hoje. Já foram 32 atos normativos, entre decretos, portarias, projetos de lei e suspensão também de portarias, por exemplo, de controle do Exército. E aí começa a ser bastante curioso, porque o que trazem esses decretos? Eles vão trazendo privilégios para grupos específicos, que são aí chamados, em especial, os CAC, que são colecionadores, atiradores e caçadores, e também membros das forças de segurança do Brasil, e a gente fala aí dos privilégios também dessas categorias, que no conjunto
tanto aumentam o número de armas que você pode comprar, quanto o número de munições, mas aumentam de uma forma muito grande. Como também o calibre dessas armas. Então, antes a gente tinha um controle muito rígido de que armas cidadãos podiam possuir. Por quê? Mais armas vai acabar atrapalhando o trabalho da polícia. Mas hoje, um cidadão pode ter armas mais potentes do que os policiais. Você acha que essa receita é boa? Eu acho que não deve ser. Enfim, aí a história e as estatísticas mostram que isso não dá muito certo, né? E, além disso, quer dizer, tem um discurso político que, além de facilitar esse acesso, tem chamado para certas defesas que me trazem aí, honestamente, momentos muito ruins da história do mundo. Por exemplo, o presidente diz que quer armar o povo porque um povo armado nunca será escravizado. Quem agiu dessa forma, na verdade, não foram líderes democráticos, foram líderes, honestamente, autoritários. A gente tem na história Mussolini... Que eu tenho aqui, o Mussolini numa capa de jornal, eu tenho a foto, vou colocar aqui a foto. E aí eles tinham chamado camisas pretas. Quando você olha os camisas pretas do Mussolini, era um grupo paramilitar formado por ele, uma base leal, né, um líder que queria se perpetuar no poder, você fala, me soa, infelizmente, alarmes. Aí você vê o Papadoc no Haiti, você viu o Hugo Chávez e o Maduro na Venezuela, que também criaram suas milícias, enfim, grupos que a gente chama aí de paramilitares, milícias cidadãs, como eles chamam por lá. Bom, no discurso do presidente, ele tem alguns momentos onde a gente vê que esta intenção, mesmo que seja só no discurso, pode estar passando até uma comunicação errada para esses próprios apoiadores. Isso já foi feito no começo lá, quando ele falava vamos fechar o STF e o Congresso. Tivemos, inclusive, um acampamento de pessoas ali bastante mais radicalizadas, né, de um grupo radical. Inclusive, tinha relatos de que eles estavam armados pedindo o fechamento do Congresso e do STF. Depois, houve um discurso também durante a pandemia, que foi, enfim, uma reunião. Na frente do quartel-general, né? Esse discurso do quartel-general, quer dizer, inclusive o presidente ia, né, a encontrar esses grupos. Então, não é dizer que não tinha nenhum tipo de diálogo ali. Depois, o próprio presidente disse que armaria a população para que ela se defendesse de prefeitos e governadores que tentassem instituir, por exemplo, o lockdown da pandemia. Quer dizer... Na reunião ministerial que o vídeo foi divulgado por ordem do ex-ministro Celso de Mello, do STF, né? Exatamente. Então, quer dizer, qual é a consequência disso? Quer dizer, instigar que cidadãos... Que tipo de reação? Quer dizer, prefeitos e governadores, então, seriam ameaçados?